Fala, chega junto, cai dentro, fecha comigo e bate de frente. 5-1. Flamengo goleia Bahia no Pituaçu. O campeão voltou, mas continua apresentando apagões na defesa. Todos os detalhes de mais uma vitória do Flamengo. A terceira vitória no campeonato, a terceira fora de casa. Coincidência. Domi conseguiu o que o Mister não conseguiu. Ganhou Santos e Bahia, jogando fora de casa. E mais, a situação dos destaques do jogo, Pedro Rocha e Pedro. Flamengo já está conversando para estender o contrato desses dois atletas na intenção de ficar com eles em definitivo. Ficou curioso, né? Então te prepara porque a partir de agora é tudo nosso. Mengão vem pesa, toma ataque, ajeitou, bateu, golaço! Gol! Este que é mais um quadro da playlist pós-jogo. Já chega largando aquele like. Se você quiser permanecer sempre muito bem informado sobre tudo o que acontece no Flamengo, tá vendo essa marca d'água aqui? Esse botãozinho vermelho no canto do seu computador, ou então essas letrinhas vermelhas abaixo do seu vídeo, no seu smartphone, este é o botão inscreva-se. Clique no botão inscreva-se no canal, assinale o sininho e fique sempre por dentro de tudo que rola no Mengão. E se você quiser me seguir nas redes sociais, ó, o link tá na descrição do vídeo e aqui no alto da sua tela. Mas vamos lá com a informação? Até porque tem muita informação, então peço que você acompanhe este vídeo até o final. Mas novamente, olha, eu tava com saudade de dizer isso, deu orgulho de ver o Flamengo em campo. Desde o primeiro minuto, desde que a bola rolou, o Flamengo se impôs, mesmo atuando fora de casa, com muita movimentação, envolvente, criando várias jogadas de gol e sendo bastante objetivo. Logo no primeiro minuto, Pedro já obrigou a defesa a se safar, colocando a bola para fora, né? O último toque foi até do jogador do Flamengo, mas na saída, na cobrança do tiro de meta, jogadores do Bahia se atrapalharam, né? Ficou uma indecisão dos homens da defesa com o goleiro Anderson e Pedro de carrinho na raça colocou a bola para dentro. E no primeiro minuto, o Flamengo já abriu o placar. Aí, amigo, não tem esquema tático que resista, né? O Bahia acredita até que no esquema do Roger Machado, o demissionário Roger Machado, né? Bahia ia ficar lá atrás, chamando o Flamengo para o seu campo, tentando explorar os contra-ataques. Mas perdendo, teve que sair para o jogo, dando espaços. Flamengo cansou de perder gol, tem que parar com isso. O Flamengo criou muitas oportunidades, é um lado positivo. Mas o lado negativo é que continua perdendo essas oportunidades. Mas salvo-conduto, porque esses homens de ataque, tanto Pedro Rocha quanto Pedro, estão sem ritmo de jogo, né? Não vem atuando como titulares. Mas, novamente, depois de perder algumas oportunidades claras, o Pedro voltou a marcar, fazendo o segundo gol dele, né? Foi até um belo gol o do Pedro, né? E o segundo do Flamengo, Flamengo 2-0. E com volume de jogo e criando mais oportunidades, né? O Flamengo poderia ter feito até 4-0. Só que a defesa deu bobeira, né? Em uma jogada pela direita do Bahia, né, o setor esquerdo da defesa do Flamengo, mostrando muita vulnerabilidade. Eu, particularmente, achei que o René estava jogando muito afastado do Léo Pereira, né, e o Bahia sempre aproveitando esse espaço, né, essas distância, né, entre os dois defensores, né? E aí, numa jogada que sempre contava com a participação do Nino Paraíba, a bola chegou no Rodriguinho, né, meio campo, que é habilidoso, apesar de já estar descrevendo a descendente na carreira, mas habilidoso, né? Conseguiu chegar na frente dos marcadores, tanto do Léo Pereira quanto do Willian Arão, né? E chutou, para mim, chutou com muita força, muita potência e muito colocada. A bola ainda bateu no travessão, muito próxima do ângulo direito. Para mim, não teve culpa o goleiro do Flamengo, o Gabriel Batista, né? Que, mais uma vez, sendo titular pela 10ª vez, sendo titular do Flamengo, com a impossibilidade de utilizar o Diego Alves e o César, né? 2-1, mas o Flamengo, numa jogada, né, de cinema, uma belíssima troca de passes, né, triangulação, Arrascaeta, o Everton Ribeiro, e aí você vê
como são as coisas, né? O Flamengo jogava com uma linha ofensiva de 5 atletas, né? 2 bem abertos, o Everton Ribeiro de um lado e o Pedro Rocha do outro, infiltrado no meio o Pedro Queixada, mais pela esquerda o Arrascaeta, mas chegando também no meio, e do outro lado o Thiago Maia, quase como um 10, mas muito à vontade, mais uma vez realizando uma excelente partida. Mas nessa ocasião, quem filtrou foi o Everton Ribeiro, para passagem no corredor do Maurício Isla. Partidaça do chileno, ó. Esse cara vai dar bom na lateral direita do Flamengo. Ele passa no corredor, recebe do Everton Ribeiro, conscientemente ele chega no fundo e no limite da linha de fundo ele levanta a cabeça e cruza. A Arrascaeta num peixinho fulminante, mas um cabeceio certeiro, né? Faz o terceiro gol do Flamengo, né? Mas aí o Flamengo dá mole de novo. E com Gabriel Batista, eu enchi tanto a bola desse jogador, confiava tanto no Gabriel Batista, e ele mostrou muita insegurança no gol. Em uma jogada até surpreendente, lógico, né? O imponderável entrou em campo, como diria o Nelson Rodrigues, né? O sobrenatural de Almeida. Num cruzamento do Nino Paraíba, a bola pegou efeito e foi na direção do gol. Qual é a do goleiro? Espalma para a linha de fundo, não inventa. Isso que ele meteu a mão de maionese na bola, colocou no pé do Elber, que mesmo sem ângulo, mas com o goleiro batido, tocou e fez o gol da equipe do Bahia. 3-2. Flamengo, que poderia ter tido um intervalo de jogo mais tranquilo, voltou, né, com aquela preocupação do torcedor, né, se ia dar um outro apagão no Flamengo. Mas a exemplo do que aconteceu no primeiro tempo, chegou na etapa complementar, o Everton Ribeiro, né, uma belíssima jogada, né, costurando, né, e conseguiu chegar, né, o gol do Flamengo, né, com 2 minutos. Cara, ele já tinha tentado no lance anterior, ele chapelou o adversário, aquele chapeuzinho humilhante, aquele que passa perto do ombro, né, e meteu de cobertura. Nossa, que golaço, né? Pra mim, o gol mais... Foram vários belos gols, mas esse gol foi o mais bonito pra mim da noite. Então, 4-2. Aí, se não bastasse isso, o Flamengo depois conseguiu chegar ao seu 5º gol através do Arrascaeta. Uma belíssima tabela, uma tabelinha fantástica na esquerda, né, com o Pedro Rocha, e aí o Arrascaeta recebe de primeira, ele chuta sem chance de defesa para o Anderson. 5-2 Flamengo. Aí começam as alterações, né, o Domi gira, né, a equipe, mas voltou a inventar, né, e eu elogiei bastante o Domi durante a transmissão, que o time jogou bem e jogou com o dedo dele, com o estilo de jogo do Domi. Esse negócio do ataque em bloco, com uma linha de 5, isso é ideia do Domi, isso não tem nada a ver com o Jorge Jesus. Eu, inclusive, trouxe um vídeo falando a respeito disso, dessa questão envolvendo a parte ofensiva, né, do Domi e a diferença dessa filosofia ofensiva com a bola no pé para o time na época do Jorge Jesus. Ele implementou isso e deu muito certo. Só que ele voltou a inventar. Ele tirou o Isla, tudo bem, o Isla estava cansado. Mas aí inventou o Matheus Tuller de lateral. Coitado, deu pena do Tuller. Mais pena do que do Rodrigo Caio na derrota por 3-0 para o Atlético Goianiense. Chegou todo perdido, todo atabalhoado. E aí, numa jogada, né, do Bahia, que só estava jogando pelo seu lado direito, passou a jogar pelo lado esquerdo em cima do Tuller. E aí, numa jogada que começou pela direita, houve um cruzamento, a bola veio para o lado esquerdo do ataque do Bahia, o Tuller tentou tirar a bola, cabeceou no pé do jogador do Bahia, o Daniel, que fez o terceiro. 5-3, né? 3 gols dados pelo Flamengo, né? O Flamengo fez 8 gols na partida, os 5 a favor e os 3 contra, né, que sofreu do Bahia, foram todos falha do Flamengo, né? E quase que ele dá o 4º gol, quase que ele entrega o 4º gol pro Bahia. Mas sorte que terminou 5-3, né? O Bahia tentou fazer um calorzinho no final, mas a fatura já estava liquidada. Fato é que se o Flamengo teve alguns apagões na defesa, ofensivamente o Flamengo foi impecável. Olha,
o que jogou o Pedro, o que jogou o Pedro Rocha, o Pedro ainda perdeu vários gols, mas perdeu pelo menos uns 3 gols feitos, né? Mas para mim isso é falta de ritmo de jogo, né? Duas coisas. Primeiro, tem que botar para jogar quem tá com vontade. Tá nítido, né? Não tô dizendo que o Pedro é melhor que o Gabriel Barbosa, nem que o Pedro Rocha é melhor que o Bruno Henrique. Não vou falar heresia aqui, mas, né, os caras já entraram com vontade, entraram com tesão. Quando você tá com vontade de jogar, é outra coisa. Não sei se o BH e o Gabigol estão ainda viúva do Jorge Jesus. Não sei se os caras estão com pensamento em proposta de fora, mas fato é que os caras não estavam rendendo. Você vê o Pedro Rocha entrou com vontade, com disposição, partindo para dentro. O Pedro Queixada também. Os caras renderam melhor, né? Foi inegável. Para mim foi providencial, né, essa ausência dessa dupla. Até porque agora os caras vão voltar a jogar bola. Porque senão, irmão, vão começar a esquentar o banquinho. Banquinho que fez bem pro Arrascaeta. Arrascaeta jogou fino da bola, mas porque já tinha jogado bem contra o Santos. Tomou um chá de banco no clássico com o Botafogo, voltou pro time jogando bola. Vamos ver agora, diante do Fortaleza, se retornar o Bruno Henrique, retornando o Gabriel Barbosa, né? Agora eles têm sombra, vão ter que jogar, né? E outra, né? A diretoria do Flamengo, antes mesmo, né, desses jogadores serem aproveitados e fazerem essa partidaça, né, já estavam em negociações adiantadas com os representantes, tanto do Spartak de Moscou, quanto da Fiorentina, da Itália, para a extensão por mais 6 meses dos respectivos contratos de empréstimo de Pedro Rocha e Pedro Guilherme, porque o contrato atual de empréstimo vai até 31 de dezembro. Não serve para o Flamengo, porque o Campeonato Brasileiro encerra 24 de fevereiro. E eu acho que até que vai ser prorrogado, vai passar disso. A Libertadores encerra dia 30 de janeiro. Então o Flamengo já estava conversando informalmente, já existe um acordo para a extensão de contrato sem ônus, sem o Flamengo pagar mais nada pela cessão dos jogadores. Com o Pedro Rocha, o Flamengo não pagou nada. Agora, com o Pedro Queixada, o Flamengo chegou a pagar 1 milhão de euros pela cessão do atleta. Mas a Fiorentina já fez um acordo para estender por 6 meses. E paralelamente, o Flamengo, que hoje a prioridade do Flamengo é pagar salário em dia, pagar as suas obrigações, né? E também honrar com os contratos que já foram feitos para aquisição dos direitos econômicos de atleta. O Flamengo tem que pagar a parcela do Michael, tem que pagar a parcela do Léo Pereira, né? Tem que pagar a parcela do Gabigol. Então, Flamengo, a prioridade do Flamengo hoje é essa, né? Depois o Flamengo vai pensar em contratação, né, de jogador emprestado. Mas a intenção do Flamengo é sim adquirir esses 2 atletas, né? E aí o Flamengo ganha mais 6 meses para se capitalizar e quem sabe aí, com a tranquilidade do mercado da bola, né? Tudo voltando ao normal e o Flamengo voltando a ficar superavitário, aí a diretoria pode pensar sim, já que são jogadores caros. O Pedro, por exemplo, o valor de mercado dele e o que está estabelecido em contrato são 12 milhões de euros. O Flamengo pagou já 1 milhão, tem que pagar mais 11 para ficar com ele em definitivo, ao final do período de empréstimo. O Pedro Rocha, né, se eu não me engano, são 7 milhões e meio de euros. E ainda tem a questão do Thiago Maia. Esse Flamengo está mais tranquilo, porque no contrato de empréstimo com o Lille, o clube francês, já cedeu o jogador por 1 ano e meio, ou seja, ele já está oficialmente no Flamengo até junho de 2021, mas também são 7 milhões de euros, né, que o Flamengo tem que pagar para ficar com o jogador e tem que ficar. O que está jogando o Thiago Maia, o Flamengo não pode abrir mão desse jogador, mas a diretoria já está conversando para ficar em definitivo com todos estes atletas. E você, o que você achou da vitória do Flamengo? Esses jogadores que eu citei, o Flamengo tem que correr atrás mesmo para ficar com eles em definitivo? Ou tem que esperar mais um pouquinho para saber se eles vão continuar mantendo esta performance? Deixe o seu comentário aqui abaixo. Quem para você foi o melhor jogador da partida? Para mim foi o Arrascaeta. Mas olha, poderia escolher o Pedro, poderia escolher Pedro Rocha, Everton Miteiro e até mesmo o Thiago Maia. Qualquer um desses 5 jogadores, para mim, né, se você escolher qualquer um deles como melhor, tá de bom tamanho. Deixe o seu comentário aqui abaixo. Se você quiser me seguir nas redes sociais, ó, o link tá na descrição do vídeo e aqui no alto da sua tela. E se você quiser
ajudar no fortalecimento do canal, agora temos o Clube de Membros. Com a pequena contribuição mensal, você ajuda ainda mais no fortalecimento do canal, além de aumentar ainda mais a qualidade do nosso conteúdo. Mas se você não tiver condição de contribuir, não tem problema. Tá vendo esse botãozinho vermelho, essa marca d'água? Você que está acompanhando do seu computador. Ou então, essas letrinhas vermelhas abaixo do vídeo, você que está no seu smartphone, este é o botão inscreva-se. Se você clicar no botão se inscrever no canal e acionar o sininho de notificação, já estará ajudando enormemente no crescimento do canal, além de permanecer muito bem informado sobre tudo o que acontece no Mengão. Não saia sem antes deixar o seu like e não vá embora. Tá vendo uma dessas telas que abriram aqui na sua janela? Então, clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal através de uma de nossas playlists, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão.